Olá, bom dia, muito bom dia. Olá, Sueli. Aqui estamos na página do Centro Espírita Nosso Lar para explanar o Evangelho nesse domingo. Agradecendo a oportunidade. Bem-vindo a todos e a todas que estão adentrando a página. Esse momento de reflexão acerca do Evangelho. Eu gostaria de saber como é que tá a minha imagem, meu som, vocês me veem, me ouvem. Por favor, Sueli, me dê um retorno aí, por gentileza. O som tá legal? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Já já vamos iniciar com a leitura do Evangelho e reflexão. Que maravilha, Sueli, que bom, demos graças a Deus. Então, que possamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a nossa Mãe Amorável Maria de Nazaré, por esses momentos, por estarmos aqui juntos e conectados, refletindo o Evangelho, todos nós que somos necessitados do corpo e da alma. Então, gente, antes da gente iniciar as nossas atividades, porque todo domingo, nesse horário, temos explanação do Evangelho online. Sempre com interpretação em Libras. Hoje, a nossa amada Janaína não pôde estar conosco por outros motivos, de força maior e de razão pessoal. Então, hoje não vai ter interpretação de Libras para os irmãos e as irmãs irmãos e irmãs que estão conosco nessa live, nos assistindo, nos vendo e nos ouvindo, ok? Então vamos iniciar com uma leitura de uma mensagem para a gente se harmonizar mais nesse início de semana, nessa manhã agradável de domingo. Eu me chamo Justino Ivo, antes da gente começar, e como de praxe a gente se apresenta. Eu sou servidor da causa e do Cristo no Centro Espírita Bezerra de Menezes. E o tema, como vocês estão vendo aí abaixo, fora da caridade não há salvação. A mensagem que a gente pegou para refletir nessa manhã, nesse início de explanação do Evangelho, intitulada Sequência da Caridade. Ela é ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes. A caridade é força poderosa dentro do poder de Deus, que busca a vida valorizando o amor. Tudo na vida tem uma sequência e a ação vai computando valores e recolhendo experiências. O sol tem seu cortejo de viagem, levando a luz e deixando o tempo, para que as trevas se expressem para melhor entendimento das claridades. O dia tem sua sequência descrita pelas horas, minutos e segundos. A vida no reino vegetal obedece à mesma lei de avanço. Assim também os animais, e por que não os homens? A lei de reencarnação tem sua sequência na vivência das vidas múltiplas, e é justo e inteligente que possamos observar a sequência dos corpos, para ampliar as possibilidades da alma. Também a caridade, para ser útil na sua utilidade de pureza como amor, tem e deve ter a sua sequência, começando com simples pensamentos. Assim, para se edificar com a maior expressão de amor, inicia-se nos sentimentos um simples perdão e ele cresce. E nessa expansão ele pode harmonizar inúmeros corações. Um simples carinho pode, se não deve, pela lei da sequência, se transformar em amor que alegra a multidão. Vamos trabalhar na força da continuidade, porém tendo bem na focalização em Jesus. Eis que se finaliza mais
um ano com a sequência de meses e dias em favor dos homens, trazendo-lhes a luz do entendimento. O ano é, pois, uma página do Evangelho a vos dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Tudo isso é sequência da caridade, mostrando-nos a verdadeira fraternidade nas linhas do amor e da luz. Então aqui, um convite, que uma palavra, um simples gesto, de carinho, um sorriso, um perdão, levar um alimento para quem está com fome, isto é um gesto de caridade. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Bem-vindo a todos que adentraram, depois. Já iniciamos as nossas atividades nessa manhã de domingo. Então vamos fechar os nossos olhos para nos concentrarmos melhor. Rogarmos a presença de Jesus, dos benfeitores de nossa Mãe Amorável, Maria de Nazaré, aqui conosco, nos assistindo, nos inspirando, nos amparando. Envolve-nos, Senhor, com as energias necessárias para a nossa paz, serenidade, equilíbrio, refazimento e entendimento. Compadecei-vos de todos nós, aqui presentes, necessitados do corpo e da alma, que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes para a leitura do Evangelho que aqui faremos, possamos ainda internalizar e buscar vivenciar diariamente, começando por nós mesmos. Nesse momento, pedimos a permissão para dar por iniciado a explanação do Evangelho, nessa manhã de domingo. Que assim seja, demos graças a Deus. Então vamos dar continuidade. Hoje nós iremos refletir sobre um tema do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. É um tema sempre oportuno e atual. Nós estamos sempre falando de caridade, mas verdadeiramente o que seja essa caridade segundo Jesus e segundo o Evangelho? Porque muitas das vezes nós associamos a caridade aos nossos olhos, digo olhos humanos. Mas a caridade, como nos diz o Evangelho, vai além do que dar esmola, dar um prato de comida para quem está com fome, dar uma roupa para quem está desnudo. Olá, Irecê Galas, quanta saudade, bem-vinda à nossa live. Então, pessoal, a mensagem que nós iremos ler e refletir, ela é do apóstolo Paulo, que é a última mensagem do capítulo 15. Antes da gente começar no tema propriamente, vamos conceituar o que seja caridade, segundo o dicionário, que tem a ver também, está ligado ao conceito espírita da palavra. Caridade pode ser entendida como um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém, sem busca de qualquer recompensa. Olha só, um sentimento, a ação altruísta em beneficiar ao próximo, aquele mais necessitado, sem aguardar recompensa alguma. É fazer algo desinteressadamente. E essa caridade, amados e amadas irmãs, ela não está atrelada a nenhum segmento religioso. É que nem a fé, é que nem o amor, que independe de toda e qualquer religião. Por isso que o lema maior do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. O próprio Chico Xavier certa vez disse que se o lema do Espiritismo fosse fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria abraçado e seguido
essa causa bendita, essa doutrina consoladora que nos orienta, que nos norteia, nos esclarece quem somos, para onde vamos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, qual a nossa missão, nosso papel a cumprir enquanto cristãos, filhos de Deus e espíritos imortais que somos. Então vamos para o Evangelho. Lá na mensagem do apóstolo Paulo. Na verdade, nós iremos fazer um estudo desse capítulo. Inclusive, esse capítulo, lá no início, tem duas parábolas, bem no início, daquele jovem rico que era apegado às posses, aos bens materiais. Não basta só dizer que nós amamos a Deus, que estudamos o Evangelho, mas, sobretudo, vivenciarmos para realmente sermos chamados filhos de Deus. Logo em seguida, temos a parábola do bom samaritano, que cabe muito bem na nossa fala, que mais na frente nós vamos explanar um tantinho dessa parábola. Poderíamos chamar ainda a parábola da caridade, na hora de fazer o bem, ajudar o próximo. Não devemos olhar se é dessa ou daquela religião, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se é isso ou aquilo. É fazer o bem indistintamente. Vejamos a natureza que nos dá lições, criação divina, que o sol nasce para todos. Assim é Deus, E ele coloca essa caridade que nós devemos estender a mão ao próximo, seja a quem for. Aí mais na frente fala do maior mandamento, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, onde somos convidados a exercer essa caridade, que deve começar. Caridade também, quando falamos em caridade, nós só pensamos no outro, mas a caridade também, ela deve começar em nós, partir de nós. Tudo começa em nós. Justino, e como é que eu devo exercer essa caridade em mim mesmo? Através da nossa melhora, da nossa transformação moral, vencendo aquela criatura velha, defeituosa, e fazendo com que os sentimentos nobres e latentes sejam despertados no nosso íntimo, através do estudo, da reflexão e da vivência do Evangelho e das leis divinas e morais necessárias ao nosso crescimento moral e espiritual. E essa caridade deve, sobretudo, partir da nossa casa, da nossa família. Nós falamos muito de caridade, muitas das vezes vamos fazer a caridade fora de casa, na casa de oração, esquecemos de começar dentro da nossa família, para com aquelas pessoas mais de difícil convivência, através da paciência e da tolerância. E o Evangelho no lar vai nos ajudar a compreender e a exercitar essa caridade, na qual nos recomenda o Divino Mestre. E logo em seguida, no Evangelho, tem ainda a necessidade da caridade, aquela carta de São Paulo aos Coríntios. E agora, por último, a mensagem que nos foi proposta nessa manhã. Então a gente está fazendo só uma recapitulação do que já foi explanado em domingos anteriores. Então vamos arrematar com a mensagem final do apóstolo Paulo acerca da caridade. Então vamos lendo aqui, vamos refletindo juntos. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desses estandartes eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. E então,
a gente já começa a sentir os efeitos dessa caridade aqui, né, na Terra mesmo, através de uma vida de paz, de equilíbrio, de amparo, de proteção, porque todas as vezes que nós amparamos ao outro nas suas necessidades mais urgentes, nós seremos amparados nas nossas, pela divina providência. Aí mais na frente o apóstolo Paulo coloca: passai à direita, vós os benditos de meu Pai, vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalhem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Como tal guia, o homem não se perderá jamais. Aí mais à frente, o apóstolo Paulo coloca: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque quando nós estamos envoltos, nós estamos tentando praticar a caridade, nós somos auxiliados, inspirados pelos benfeitores. E aqui nos diz ainda, na caridade ela deve ser ativa. É que nem a fé, deve ser com ação, deve ser com obras, não somente com palavras, porque nós reconhecemos o verdadeiro cristão pelo que ele faz, vivencia. E acho que vocês, né, já ouviram, mas não custa repetir. Mesmo que eu não faça não é o mal, essa caridade ela deve ser com atitude positiva para com o outro. Porque tem gente que diz: mas eu não faço, eu não pratico, não é a caridade, mas eu não faço mal, né, a ninguém. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, de preferência não é o bem, não é? Porque quando nós fazemos o bem, o retorno vem, né? Aquele ditado, né, popular. E o apóstolo continua: porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Porque aquela pessoa que não faz, né, o mal, mas ela não faz coisa alguma, é inerte, vamos assim dizer, é negligente, é ociosa, preguiçosa, não faz absolutamente nada. Então é nenhuma e nem outra coisa. De preferência que nós façamos o bem, façamos a caridade. Porque eu acredito que todos nós, quando passarmos dessa para outra, queremos ir para um bom lugar, mas façamos por merecer. Porque a nossa estadia, né, do lado de lá vai depender do que éramos aqui, o nosso passaporte, não é, para não é um local, um local, né, de paz, de refazimento e de trabalho com Jesus também. Temos aqui algumas reflexões acerca da caridade. Como o nosso tempo de somente 30 minutos, vamos, né, tentar, né, pincelar aqui naqueles pontos mais importantes, né, da temática. A salvação é individual. O que vocês acham? Vocês fiquem à vontade aí para interagir conosco nessa explanação do Evangelho. A salvação é individual? Sim. Como está lá no Evangelho, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.
cada um carregue a sua cruz. Portanto, não será por religião, será pelas nossas obras, baseadas no amor ao próximo, como fez o samaritano lá da parábola. Quando ele encontrou aquela pessoa caída no meio, né, da estrada, passou, não é um sacerdote, não é um judeu, e não deu importância, né, alguma. Viu que era um salteador, era um ladrão, não é? Era uma pessoa, né, de má vida, e deixou caído. Mas o samaritano, que não era pertencente a nenhuma religião, ele simplesmente ajudou, cuidou, sem olhar quem era aquele que estava caído na estrada. Ele usou da misericórdia divina para com esse irmão. E nós? Aqui confirmamos que não é por igreja a salvação. Não basta conhecer as leis divinas, nós temos que colocar em prática. E para ser salvo, basta aceitar Jesus. Mais outra colocação. Existem alguns religiosos. Vamos aceitar, né, Jesus nessa ou naquela, né, religião. Mas para aceitar, para ser salvo, não basta somente aceitar Jesus. Eu posso muito bem dizer que aceito, né, Jesus, mas é somente da boca, né, para fora. Aí aqui coloca até o exemplo, né, de Zaqueu. Lembremos de Zaqueu, ele aceitou Jesus, mas somente quando declarou que iria modificar sua atitude, não é? Jesus disse que ele estava salvo. Então, quando ele buscou se melhorar, quando ele se esforçou para ser uma pessoa melhor. E Emmanuel, no livro, Emmanuel, né, nos diz, em uma de suas variadas, né, mensagens, sobre esse tema. Salvação não é ganhar o reino dos céus, não é encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso, é regularização, né, de débitos. Então aqui nós estamos para quitar os nossos débitos. Todos somos espíritos devedores, uns mais, outros menos. Quando fizermos da caridade a nossa lei, da solidariedade, nossa norma de conduta, nos converteremos em agentes do bem na terra. E o amor, ele cobre a multidão de pecados. E quando fizermos essa caridade através do amor, da assistência ao próximo, nas suas necessidades mais urgentes. E nesses tempos difíceis, estamos sendo convidados a refletir, a meditar e a vivenciar o Evangelho, se colocando no lugar do outro, indo ao encontro da dor alheia, mesmo com uma palavra, porque a palavra, ela vivifica, ela esclarece e ela traz esperança para aqueles irmãos desnorteados na estrada. Sobre a expressão amor, cobre multidão dos pecados. Quer dizer, todo bem que estendemos ao próximo, diminuiremos a multidão de erros que cometemos no passado e no presente. E podemos amenizar os nossos débitos para com as leis divinas através do exercício da caridade e amor ao próximo. Temos aqui mais outras reflexões. Fazer doações ao próximo não é caridade? Nem sempre caridade é doar, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa, porque ainda nós somos interesseiros. Alguns de nós fazemos a caridade para mostrar que somos bons e para Deus nos recompensar. Não é necessário isso. Devemos compreender que devemos fazer desinteressadamente, que Deus vê o que fazemos e nos recompensará a seu tempo, de acordo com o nosso merecimento e sacrifício.
Olha só, outra reflexão. Para ser salvo, precisamos trabalhar, merecer, amar e praticar a caridade. Diante disso, onde estaria o mérito e o merecimento? É necessário trabalhar em favor do próximo. E graças a Deus temos as redes sociais, essas ferramentas para interagirmos, trocar as nossas energias, consolar os corações e aflições aos irmãos em dores maiores, né, do que as nossas. Jesus salva quando abandonarmos o comodismo através das obras individuais de assistência ao próximo. Kardec nos diz ainda lá no Livro dos Espíritos sobre esse tema. A caridade, segundo Jesus, não se restringe às esmolas, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E esse amar a Deus, porque a caridade, ela está ligada, conectada com o amor. E algumas das vezes até se confundem. Quando fala lá na máxima divina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para a gente ir até Deus é através do próximo. E esse amar o próximo é respeitá-lo, assisti-lo nas suas necessidades, tolerar a presença de uma pessoa que nós sabemos ser difícil para a nossa convivência. Então é um exercício diário. Eu sei que não é fácil, né? Requer renúncia, desprendimento e estudo. É necessário estudarmos para compreendermos melhor. As mudanças de dentro é que mudam por fora. O que conquistamos são valores eternos, e o que mostramos sem a conquista é breve e o vento leva. Me lembrei aqui, né, do apóstolo Paulo, né, inclusive, né, da carta aos Coríntios. Essa caridade é algo conquistado, que nem a traça e nem a ferrugem corrói. Então, amados irmãos, aqui o nosso tempo já está passando, estamos aqui nos momentos finais da nossa fala, e também devemos compreender que caridade também é fazer aos outros aquilo que para nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então é a tal da empatia, se colocar, né, no lugar do outro, pensar no outro, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho, algumas das vezes nos impedem de compreender essa mensagem, essa lição. E nós devemos combater o egoísmo e o orgulho com a caridade e com a humildade, né? Que esses dois sentimentos, como nos diz, o Evangelho, toda a moral, né, de Jesus se encontram resumidas na caridade e na humildade. Então, já que finalizando, né, a nossa fala, Miramês nos coloca sobre esse tema o seguinte: a caridade segundo Jesus é uma ação benfeitora capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto quem oferta quanto a quem procura. E essa caridade, esse sentimento é que nos dá o acesso aos mundos mais felizes.
que a senha, vamos assim, né, dizer, para a salvação do Espírito é a caridade. Caridade em todos os sentidos, no falar, no olhar, no ouvir, mas sobretudo no agir. Aí mais na frente, ele coloca o seguinte, Miramês: a caridade, como entendia Jesus, é solidária e justa em toda a sua amplitude. É ponderada para escolher com mais discernimento. É alegria com pureza de sentimentos. Ela é o próprio amor querendo nos falar, né, de Deus. Então é isso, amados, né, irmãos. Vamos, né, estudar mais o próprio Espírito, né, de verdade, que é senão o próprio, né, Jesus nos convida para nós amarmos, mas nos instruirmos. O conhecimento, ele nos esclarece. Nós deixamos de ser ignorantes. O mal que ainda nós chamamos, chama-se ignorância. A partir do momento que eu tenho conhecimento, naturalmente eu deixo de ser ignorante, o mal deixa de existir. Esse mal deve ser combatido em nós mesmos. Então, nesses dias, estamos sendo convidados a nos voltarmos para dentro de nós, fazer essa viagem interior, para que contribuamos por dias melhores, por um mundo melhor. Nós falamos de regeneração, mas esse processo a gente pode acelerar quando cada um se reconhecer, reconhecer que somos falíveis e também reconhecer da nossa capacidade de nos superar nas horas difíceis, das nossas potencialidades. Todos nós temos essa centelha divina dentro de nós. Basta que nós o procuremos. Esse reino de Deus, ele está no íntimo e dentro de cada um, né, de nós. A caridade é exatamente o amor em ação. E essa ação é o trabalho em benefício, né, do próximo. E ela está vinculada, a caridade, a duas leis. A lei de amor e caridade e a lei do progresso. Essa lei do progresso é o trabalho. Não somente o trabalho intelectual, mas o trabalho voluntário, o trabalho do espírito. Então é isso, amados irmãos, a nossa hora, né, já está, né, se findando, é um tema bem abrangente e vamos, né, agradecer a Deus, né, a Jesus, a espiritualidade, por esses momentos, por essa oportunidade de estarmos aqui, juntos e conectados através das redes, né, sociais. A gente vai deixar aqui, né, uma mensagem como reflexão de Emmanuel sobre a caridade. Então vamos, né, estudar mais para compreender. Vamos fazer essa ponte, né, da teoria com a prática, como tão bem fez, não é, o Divino Mestre, que ele deu exemplos. Não basta somente falar de amor, de fé, de caridade, de perdão, mas é no dia a dia, na convivência para com os irmãos, os irmãos mais intolerantes, endurecidos, é que nós exercitamos esses sentimentos nobres e necessários para nos aproximarmos da divindade e irmos, né, de encontro com o nosso progresso espiritual. Então Emmanuel diz o seguinte: quem dá para mostrar-se é vaidoso, quem dá para livrar-se do sofredor é displicente, quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Então essa caridade deve ser espontânea,
de coração. Não precisa a gente falar para todos o bem que praticamos. E quando nós verdadeiramente vivenciamos esses sentimentos, esse sentimento, nós nos aproximamos, né, de Deus e as coisas fluem com mais naturalidade na nossa vida, apesar dos reveses. Então é isso, muito obrigado pela atenção, pela paciência. O nosso tempo já está, né, se findando. Na verdade, não é uma palestra, é só uma explanação, momento de reflexão. E, mais uma vez, estamos chegando aí no final do ano, no período do Natal, em que relembramos a vinda do Divino Mestre. E nós somos convidados, sobretudo, a seguir os passos do Divino Mestre, a sermos caridosos, amorosos, benevolentes para com o próximo. Mas que esse espírito de solidariedade não seja somente nessa época, mas durante todo o ano. Mas é válido todo e qualquer gesto de solidariedade. Então, nós já estamos, não é, sentindo mais uma vez, quando chega nesse período, pelo menos comigo que sou sensitivo, parece que a atmosfera, né, do nosso globo, da nossa terra, ela fica, né, mais leve, porque nós relembramos os ensinamentos e a passagem, né, de Jesus aqui há mais de 2000 anos. E ele está sempre a nos esperar. Ele já veio, nós é que não sentimos a presença de Jesus. Alguns religiosos, Jesus, né, está voltando. O nosso endurecimento, o nosso egoísmo, o nosso orgulho é que nos impede de sentir a presença do Divino Mestre. Inclusive, em uma de suas parábolas, ele, né, nos diz que todas as vezes que a gente visita o enfermo, dá comida a quem está com fome, leva uma palavra de consolo a quem está desesperado, é o próprio Jesus que nós estamos, não é, fazendo. E, naturalmente, nós estamos nos aproximando dele. Então, vamos bater essa porta para ir ao encontro com Jesus, através das nossas orações e da caridade diariamente, começando em nossa casa e também por nós mesmos, promovendo a nossa transformação moral. É isso, amados irmãos. Conversa é tão boa, passa tão rápido, falar do Evangelho é tão bom que a gente se empolga. E é isso. Vamos finalizar em prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a nossa Mãe Maria Santíssima, por esses momentos, que essas energias que aqui estamos recebendo, que estão sendo estendidas a cada um de nós, possam se estender àqueles outros irmãos, tão quanto e outros mais necessitados do que nós. Aos irmãos em dores maiores, aos irmãos em aflições, aos irmãos com ideação suicida, aos irmãos com transtornos de toda a ordem. Rogamos ainda pelos nossos lares, familiares, pelos irmãos lá fora que vivem na criminalidade, na marginalidade, que a misericórdia divina se estenda a esses irmãos, que possamos despertar as nossas consciências para Deus e suas leis, possamos acordar os nossos espíritos para a caridade, para a fraternidade, para a tolerância e para o perdão, para que contribuamos por um mundo melhor, um mundo novo e de regeneração. Que a paz de Jesus permaneça conosco e se estenda a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pela minha voz que canta quando tantas emudecem. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar,
quando há tantos que não têm onde ir, sonhar quando há tantos que revolvem pesadelos, amar quando há tantos que odeiam, sorrir quando há tantos que choram, viver quando há tantos que morrem antes de nascer, sobretudo ter pouco a pedir, muito a agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Que assim seja, demos graças a Deus. Quanta luz, quanta paz e quanta alegria estarmos juntos nessa live, agradecendo ao Centro Espírita, nosso lar, por essa oportunidade e aos irmãos que estiveram conosco. Obrigada, Sueli, Ierecê e os irmãos presentes nessa live. Um abraço de coração e até a próxima, com a permissão, de Deus. Lembrando que eu irei salvar aqui na página a live para quem não pôde assistir.